é sempre cobrado um pouquinho. Só que as pessoas não aprendem, né? Por isso a roda das encarnações. Ação e reação, exatamente. Você vai ver isso logo mais. Então veja bem, o que acontece, né? Toda vez que existe o Tanha e nós perdemos o direito à vida eterna lá, mas Deus, né, na sua infinita bondade e amor, porque Deus é apaixonado por nós, como Ele nos ama terrivelmente, né? Ele deu o direito de não morrermos espiritualmente e retornar para crescer espiritualmente. Por quem? Porque Ele nos quer de volta no reino dele. Mas Ele quer também que todos nós possamos crescer espiritualmente a tal ponto de auxiliar outras pessoas, entendeu? Nós possuímos 3 tipos de karmas: o karma da mente, o karma do destino e o karma da morte. O karma da mente está ligado ao karma de corpo e ao karma do destino, influenciando intimamente o karma do relacionamento pessoal, familiar, profissional, e está ligado ao karma da morte. O karma da mente, por exemplo, raiva, ira, né? Ganância, inveja, pessoas revoltadas, né? Pessoas vingativas. O karma do destino é de quem nascemos, quem geramos, com quem casamos e os filhos que temos. É o karma do destino. Os dois se unem. E o terceiro, o karma da morte, que é o karma do maior sofrimento, que é a doença e que é a morte. Então veja bem, todas as pessoas, desde a mais tenra idade, e se vocês começarem a analisar profundamente a vida dos seus filhos, as reações psicológicas dos filhos, vocês verão que essa criança já tem a personalidade típica do karma que está descrito aqui. Entendeu? É isso a profundidade do karma. Então, veja bem, quais os karmas que possuímos? Gente, vocês adquiriram um livro, pelo amor de Deus, olha, vocês não têm tudo isso não, viu? Nem eu. Por favor, não acreditem nisso que vocês tenham tudo, vocês têm alguns, tá? Então, discernimento, né? Para falar, nossa, eu tenho tudo isso. Não, se tiver tudo isso, eu não estava nem aqui, entendeu? Não é isso. Aqueles que são levados ao fracasso sucessivamente demonstram desde a mais tenra idade certa falta de paz de espírito próprio das pessoas que possuem o karma da frustração. Nada que a pessoa faz dá certo. Ele vai fracassar sempre. Isso vem do pai. Para haver a libertação do karma do corpo, inicialmente deve-se libertar o karma do destino e o karma da mente. Já falei várias vezes, no ano passado o médico me desenganou e eu fui curado. Hoje meu coração está um rapazinho de 20 anos. Então o que aconteceu? Porque eu consegui mexer nisso e tomei a medicação correta, porque tem muita gente que toma remédio e piora ou morre. Então o que acontece? Quando mexe no karma da mente e ele mexe no karma do destino, pera um pouco, se eu curei aquilo, para que eu vou morrer agora e desta forma? Então eu altero o karma da morte, porque senão já era para eu estar do lado de lá pelo menos há 8 meses. Entendeu? Eu pude, gente. Vocês todos também podem, viu? É só querer. E é mais fácil que vocês possam imaginar.
A libertação dos karmas deverá ser iniciada sempre pelo karma da mente, que é o mais fácil, corrigindo gradativamente as posturas do pensamento e atitudes egocêntricas. E disso será a vez da libertação do karma do destino, né? Então veja bem, pessoa extremamente raivosa, entendeu? Pessoa extremamente sincera. Ela está envenenando o corpo dela e a energia à volta dela e também a energia do destino e da mente. Porque quem quer uma pessoa extremamente sincera e desagradável do lado? Eu não quero. Mas eu quero uma pessoa que fala para mim: Gilberto, você errou aqui, ali, não é assim. Me mostrar com equilíbrio, né? Entendeu? E eu mostro também para as pessoas, entende? Então veja bem, né? É começar a mudar a sua postura. Então, a primeira coisa, olha gente, 95% aparece, a primeira coisa que aparece é a sinceridade, ou o excesso de sinceridade, ou a pessoa engole essa sinceridade. Quando isso acontece, ele gera raiva consigo mesmo, mágoa, ressentimentos, certo? A libertação dos karmas deverá ser iniciada pelo karma da mente, né? Que altera o karma do destino e qualquer possibilidade de doença, inclusive as hereditariamente transmitidas. Foi o que me aconteceu. Minha morte, minhas doenças foram me transmitidas pela minha mãe. Mas eu consegui. Claro que eu vou morrer um dia, né? Pena, não vai demorar muito. Vocês ainda vão me ouvir muito na rádio. Rompeu. Muda a vida. E quais os karmas que possuímos, né? Olha, o karma da ignorância. Eu atendi uma pessoa e passei ela para o Ari, porque a pessoa estava com uma negatividade tão grande, que eu disse: não, tem que ir para o Ari, não pode ir nem para o Jorge, nem para o Luiz, vai para o Ari. Passou um tempo, ela me ligou ontem, dizendo que tudo que eu falei não deu certo. Mas você fez o que eu mandei? Inclusive mandei rezar a missa para antepassado. Não. Eu me segurei, gente, porque eu não posso falar. Entendeu? E não pensei. A hora que eu pensei, eu tirei. Eu disse: não, peraí. É o karma da ignorância. É a pessoa, por exemplo, que sabe que existe AIDS, o HPV e qualquer doença sexualmente transmissível. O karma da ignorância, ele atinge um nível tão profundo que a pessoa tem relação sexual sem preservativo, sabendo que corre o risco de 95% de ser contaminado. Entendeu? Ao ponto da pessoa marcar consulta e não ir na consulta. Ao ponto de passar para ir para Fátima, a pessoa marca 3, 4 vezes e não aparece nenhuma. É o karma da ignorância, é o karma que mais eu pego diariamente nas minhas consultas. Depois, o karma da frustração, né? Todo mundo, eu acho que tem esse karma. Nós nunca conseguimos a plenitude de nossos objetivos, né? O karma de conflitos familiares, né? Quem não briga com a mãe, né? Pensa bem. Só que não é esses conflitos. São conflitos grandes, entendeu? Filho saindo da casa de pai, brigando. Filho que não vai visitar os velhos. Isso é adquirir uma energia violenta karmática. O karma que prejudica os filhos.
Olha, gente, por incrível que pareça, existe pai e mãe que tem uma inveja terrível do sucesso do filho. Você já viu isso? Eu? Existe. Existe sim. Tenho com 84 anos. Também, né, tio? Karma de desunião com os filhos. Os dois interagem juntos, né? O karma de prejuízo na sorte do marido ou da esposa. Olha, isso é um problema quando eu pego isso, porque tem que ter muito tato. Eu fico focado assim, eu abro a clarividência e eu fico olhando no chakra laríngeo da pessoa. Porque eu não posso ultrapassar o limite de uma pessoa, nem o meu, nem da minha secretária, né? Tem que ter harmonia. Mas há pouco tempo eu fui obrigado a falar. Desde que você casou com esse homem, como é que foi sua vida? Foi uma caca. Então, eu não estou falando de se separar. Nem por ele para fora hoje. Amanhã. Dá uma semana. Hoje é segunda, até sábado. Entendeu? Mas isso acontece. Então vocês já viram isso. Casamentos que duram meses. Isso acontece quando o mecanismo de defesa psicológica da pessoa atua de uma tal forma que rompe o casamento. Aí rompe isso e os dois progridem. Deu para entender? Então, namora, né? Uma delícia, né? Noiva, muito bom. Casa, núpcias, maravilhoso, né? 6 meses. Surgem os problemas. Marido arranja uma amante, começa a beber, perde emprego, vai perdendo, vai decaindo. Só que existe solução, hein? Pelo amor de Deus, se alguém tiver isso aqui, não vai chegar em casa e pôr a mulher para fora. Calma. Tem solução. Não é para fazer isso. Tem uma pergunta. Mas isso é relacionado ao casamento no papel ou no casamento de ir morar junto com a pessoa? Olha, vamos entender assim, na espiritualidade não existe papel assinado. Isso é coisa necessária jurídica, né? A união faz a energia. Então, no caso, tem namoro que espiritualmente já seria praticamente um casamento. Exatamente. Desde que, olha, entenda uma coisa. A pessoa tem que coabitar. Viver dentro da mesma casa. Porque aí tem um círculo de energia que pega as pessoas. Entendeu? Então, mas às vezes, olha, até no noivado e no namoro começa a acontecer. É comum pegar esse tipo de coisa, tá? Karma de relacionamento conjugal, karma de separação conjugal. Esses dois karmas, ele é a desunião com os filhos e conflitos familiares. E, consequentemente, o karma da ignorância que atua e desfaz o casamento. Oi. Só querendo entender, vendo pela dinâmica, né, espírita, existem coisas que você tem que pagar, né? Lá a gente chama também de um karma ou de uma dívida espiritual. Quando você se relaciona com uma pessoa e você mistura os seus karmas, certo? E aí quando essa mistura é bombástica, a vida dos dois fracassa. Mas e quando existe essa dívida, por exemplo, você casa com uma pessoa porque você tem uma dívida para melhorar ela ou ao contrário? Como é que se dá essa dinâmica? Quando você precisa ajudar aquela pessoa que você está em dívida no lado espiritual. Existe também um karma que você aceita e fala, não, eu preciso levar essa pessoa para frente. Aí você vem à Terra com uma missão dessa. Isso é missão. Qual seria essa diferença? A diferença do que é missão e do que é um karma que a gente pode quebrar. Porque uma missão você não pode quebrar, você tem que levar aquela pessoa lá até o final. A diferença aí é que quando isso ocorre, os dois não enfrentam determinados tipos de problemas. Essa é a diferença. Entendeu? Então não precisa de tanto sacrifício para vencer na vida. Entendeu? Não precisa ter um relacionamento
fora do casamento. E normalmente é isso que acontece. Entendeu? Traição. É isso, começa com a traição. Entende? É essa a diferença. Quando é missão, não se separa. Mantém. Porque é a missão. Aí vai até o fim da vida. Tá? E quando tem um relacionamento que as pessoas se separam e um sai maldizendo o outro, aquela pessoa que não se conforma, bem que já você respondeu com o karma da ignorância, né? A gente até vê por aí. Mas aquela pessoa que ela não consegue se desvencilhar daquilo. Aí entram em outros karmas de frustração, de maledicência, entendeu? Isso entra mais assim num sentido psicológico da coisa, entendeu? Porque acabou, vai falar mal pra quê? Acabou, vai viver sua vida, que eu vou viver a minha e vou conseguir alguém muito melhor. Tem que pensar nisso. Só que a pessoa tem raiva, muita raiva. Então sai, quando não, vai para terreno e faz as maravilhas. Né? É o seguinte, ó, minha avó e meu avô, os dois lados não viveram bem. Viveram, mas não viveram bem. Até separados dentro de casa. Minha mãe e meu pai não viveram bem. Eu passo por uma situação difícil. E como é que eu faço para ajudar que as minhas filhas, você está falando, que a gente pode mudar, né? Pode. Mas não tem assim esse conhecimento, sabe? A gente jovem, fica a cabeça. Só que você pode mudar, Naná. Entendeu? No final eu vou dar fórmula. Tem a fórmula, claro que tem. Tudo tem solução. Eu não tinha nem percebido isso, mas aí eu fui voltar para trás, né? Exatamente. Vem de longe isso. Vem de longe. Por incrível que pareça, vem de longe. Tá? Esses 3 karmas aqui, eles se manifestam juntos, provocando uma redução na força vital e produtiva do casal e diminui a sorte mesmo, principalmente quem possui o karma da ingratidão. Eu pego ele todo dia. E quando eu tenho karma de encarceramento, aqui tem problemas de antepassados em sofrimento. Então ele atua, por exemplo, pessoas, não são todos, pessoas que são dependentes de álcool, de tabagismo ou de drogas. Eu pego antepassado em sofrimento, entendeu? Tabagismo, né? Os tabagistas do lado de lá, eles são considerados suicidas, porque a pessoa fala, é só um cigarro. Não. Lembra que eu fiz aquele quadro lá? Cada cigarro, ele alimenta aquela parte de cima, o Enem vertical. Entendeu? Como nós transmitimos tudo para os descendentes, isso também é transmitido. Cigarro é dependência física, química e espiritual karmática. Tá? Karma de lesões físicas e cerebrais. É que a pessoa, olha, atendi uma moça, 23 anos, 6 cirurgias. Entendeu? Isso foi karma que ela estava trazendo de várias vidas passadas. Principalmente ela teve uma encarnação na Inquisição alemã, que foi pior de todas, né? Todo mundo fala da Inquisição espanhola e tal. A alemã foi pior. Por isso que Martinho Lutero fundou a Igreja Anglicana. Por quê? A Igreja Anglicana é a primeira igreja protestante, porque Martinho Lutero achou um absurdo que se fazia na Alemanha. Foi a pior. E essa pessoa fez exatamente isso. Ela esquartejava pessoas vivas. Todas as encarnações dela, ela teve morte violenta. Essa é uma pessoa assim, uma moça muito bonita, 6 cirurgias. Entendeu? Isso é resgate. Mesmo, e esse caso aí não adianta, porque não tem o que fazer, né? Vai lá, Zé.
karma da diversidade sexual. Normalmente o karma do homossexualismo, nesse livro aqui, né? Eu tenho aqui uma pesquisa de pessoas que eu atendi e passei a dar muita palestra sobre diversidade sexual. O homossexualismo ele é transmitido pelo pai. A mulher, raramente, muito raro, a mulher tem o karma do homossexualismo. Isso é inerente ao homem. Se a mulher é homossexual e ela se relaciona com um homem que não tem o karma, o filho dela não terá. Deu para entender? Então o homossexualismo, na outra, aqui está a pesquisa, vejam vocês, olha, 15% foram karmas de vida passada. Eu atendi 150 pessoas com diversidade sexual, isso aqui nos anos 90, início do ano 2000. 30% não tem o karma, mas é homossexual como opção de vida. 55% possuem todos os karmas citados acima, diversidade sexual, e vai indo. E utilizam a relação sexual como uma forma de agredir a sociedade, a religião e a família. Agora, entendam bem que eu não estou falando que isso é errado, cada um é cada um, entendeu? Se é feliz, continue sendo feliz mesmo. Vai lá, Zé. Agora, aqui é um problema que é um karma, assim, muito, realmente fácil de ser encontrado. O karma de suicídio, ele está junto com o karma de lesão física e lesão cerebral. E num determinado momento, ele gera uma força dentro da mente da pessoa tão forte, tão poderosa, em que esse karma, ele leva a pessoa a tirar a própria vida. Onde tem um suicida, eu vi outros da família em vidas passadas. Normalmente são problemas com antepassados mal resolvidos. O karma de dependência física e psíquica. Nesse karma, normalmente existem problemas com antepassados. Por isso que eu me debato, gente, cuida dos antepassados. Não deixe eles em sofrimento na espiritualidade. Karma de libidinagem. Somente o pai que passa, como é o karma da diversidade sexual. E o karma de profissão. É aquilo que determina, né, a profissão das pessoas, a nossa missão. Ele está diretamente relacionado a esse karma. E os karmas se manifestam em todos os setores, em todos os níveis, classe, castas, ou seja, todo mundo tem karma. Papa, Dalai Lama, eu, vocês, todo mundo tem karma. Jesus tinha karma. Por isso que ele morreu daquele jeito. Buda tinha karma. Todos têm karma. Por quê? É o Tanha que faz com que reencarnemos e tenhamos os karmas. Vai lá, Zé. Professor, desculpe uma perguntinha nesse sentido, talvez não se enquadre, mas é uma dúvida que me surgiu. E em relação aos animais, tem alguma ligação? Os animais em geral, os ditos irracionais, que eu não acho que eles são irracionais, né? Nem um pouco. Também não. Pelo contrário, às vezes até me surpreende que muita coisa eles superam o próprio homem. Eu já vi isso. Essa violência do ser humano em relação aos animais. Veja bem, a pessoa que faz isso com os animais, ela está adquirindo karmas de violência mesmo, entendeu? Normalmente são pessoas, né, em que têm determinados tipos raros de câncer. E esses câncer doloridos, entendeu? Sabe, porque o câncer, quando pega um órgão vital, em 6 meses ele mata e acaba. Só que não pega um órgão vital, porque a pessoa tem que limpar aquela maldade. Existe um livro muito interessante que eu recomendo muito, é
como é que chama? Viagem de uma alma. E eles explicam exatamente o que acontece com os espíritos dos animais. Eles são espíritos, entidades de Tanrá, que estão no processo evolutivo. Entendeu? Pessoalmente, eu acho que eles estão um passo à nossa frente. Eu também acho. Até uma cobra. Eu acho. Aliás, cobra nós convivemos o dia inteiro com ela. Não tem. Exatamente. Cobra nós podemos ter até dentro de casa, né? O vizinho, né? O animal só ataca para se defender pelo instinto de conservação. Exatamente. O homem é por tudo, né? Então, exatamente. aí já está abaixo dos animais. Exatamente. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar isso daí? Porque eu não aguento mais. Não, porque é concepção. É concepção. Infelizmente. O Tanrá sânscrito, ele tem como efeito em nosso mundo o denominado Inem, onde In é a causa, em afinidade condicionante. Então, quando unimos o In e o Nem, temos uma causa devidamente condicionada e uma afinidade determinante. Não, veja bem. O In é aquilo que eu trago comigo, aqueles 30%. São meus, inerentes a mim. O Nem é exatamente o que eu adquiri dos meus pais e dos meus antepassados. Então o In, ele é o meu interior. O Nem, ele é o meu exterior. Por quê? Eu sou o reflexo dos meus antepassados. Tá? Para entender melhor o Tanrá, é a força que nos faz reencarnar. E o Inem é o aspecto compulsivo da personalidade da pessoa e o karma e sua consequência e forma de sofrimento. E Aqui, professor, por gentileza, onde que se encaixa o karma dos estupradores, essas pessoas que fazem mal para todo mundo? Certo. Onde encaixa? Vem da onde? Olha, o estupro, vem da onde? Ele é o karma de deteriorização mental. Entendeu? A pessoa tem a mente totalmente degenerada. Então ele não tem um parâmetro do que é certo, do que é errado, o que é bom, o que é ruim, não tem. Entendeu? Ele entra dentro do Tanrá na classe dos animais, das feras. É um local de extremo sofrimento que existe na espiritualidade. Ele está além do umbral. Tá? E normalmente morrem violentamente. Tá? Veja bem, nós temos a classe dos karmas, segundo a teoria do monge Kukai, que é um monge budista da linhagem do budismo vajrayano, ele que introduziu o shintoísmo no Japão no século XI. E dentro da teoria dele, né, nós temos 5 padrões de mente, de sentimentos e de comportamento: a ganância, a avareza, a cobiça e insatisfação. Esse karma chama-se Kai. Ira, raiva, ódio, sentimento de vingança, o dom, é o pior de todos. Dom. Tá? Ignorância, a falta de sabedoria, é o Ti. A pessoa não quer nem ouvir falar. Isso eu pego toda semana. Ah, mas meu marido não acredita em nada. Claro que não, né? Ele tem o karma da ignorância e pega aquilo. Entendeu? Porque eu não acredito em uma pessoa que não acredita em Deus. Eu acho que não deveria ter. Né? Arrogância, orgulho, ação psíquica de vangloriar-se e humilhar os demais. Não acata nem aceita conselhos. Gomã. Também é um karminha, mas o dom ainda é o pior. Desconfiança, dúvida, apego errôneo das coisas, opinião egoísta, egocêntrica, Ketai. Aqui entram as pessoas que traem o casamento. Entendeu? E claro que tudo isso tem uma consequência. Porque o maior sofrimento, segundo o monge Kukai,
e eu concordo com ele, é a morte e a forma de que vamos morrer. Porque tem um monge tibetano que ele diz o seguinte: não importa se vamos morrer, o importante é como vamos morrer. Isso é muito importante. O Ka e o Dom é o coração e circulação. O Ketai, doenças degenerativas, assassinatos, morte violenta, tá vendo onde é que entra, Elisa? E sofre e proporciona o sofrimento nas pessoas. Professor, onde se encaixa a cobiça por coisas alheias? Dom. É no dom. Segundo karma, segunda classe. Obrigada. Os karmas derivados desses inéis dividem-se em 5 grupos de sofrimento. Olha, a classe é aqui que entra. É para onde essas pessoas vão. Classe dos infernos, desejos incontidos de inveja, desconfiança, rancoroso, temperamental e pessoa difícil. A pessoa morre, já vai para o inferno. Sem passaporte mesmo. Sem passaporte, não precisa. Entendeu? A classe dos famintos é aquela camada do umbral em que nós temos acesso. Entendeu? Lá é o local onde tem lamentações, ressentimentos, avareza, mesquinhez, pessoa impiedosa e pessoa gananciosa. Classe dos animais, pessoas com ódio, pessoas insolentes, orgulhosas, altivas e que são convencidas. Agora, esses animais aí não tem nada a ver com os animais. Não. É uma classificação. Exatamente. Então, dentro do esoterismo indiano, eles dizem que a pessoa renasce como animal. Então, renascer como uma barata é um negócio ruim, né? Mas ele é legal. Entendeu? Então, a teoria é mais ou menos essa, tá? Classe dos conflitantes, né? Pessoa difamadora, egoísta. Vocês diariamente tem alguém assim na vida. Classe dos seres humanos. São pessoas que circulam entre os níveis de sofrimento e que continuam com seus ciclos de vida e reencarnações. São pessoas que passam batido pela vida. Entendeu? Não dão nada, não tiram nada e fica tudo. Entendeu? Apenas passam pela vida. Entendeu? Mas pode ir para umas classes mais baixa, entendeu? Mais profunda. Como a gente elimina essa parte que o senhor acabou de falar? Eu vou falar. Eu pus aqui para vocês, com o sentido de vocês irem buscarem teorias para se aprofundarem cientificamente do que eu estou falando. Porque não adianta eu apenas falar. Aqui está a prova científica que tem que ter, né? Então veja bem, a teoria do Dr. Freud, a teoria do Dr. Schont, Dr. Kant, Dr. Jung e os filósofos Arthur Schopenhauer e Max Weber. Freud desenvolveu a teoria da sexualidade humana. Só que ele tinha um discípulo, Leopold Schont, e que ele dizia, não, eu não concordo que tudo seja sexo, que todos os nossos problemas são originários do sexo. E ele foi se aprofundando e ele desenvolveu a teoria da repetição do destino compulsivo familiar. E ele prova na teoria dele. Leopold Schont, inclusive, infelizmente não temos nenhum psicólogo, eu só conheço 2 psicólogos que nem são psicólogos, são psiquiatras, e que eles tratam as pessoas através da teoria de Schont. E é uma teoria assim que dá um resultado fantástico e melhor do que o tratamento com Freud ou o tratamento com Jung. Claro, ali o tratamento da Fátima, né? Fátima, você é minha discípula, né? Tá certo? Entendeu? Por quê? A técnica da cinesiologia, ela engloba tudo isso.
por isso que dá resultado. Né, José? É isso aí. Como Que tem mais? acesso a essa técnica? Outro dia você falou através da rádio, mas não apareceu alguém. Olha, a Fátima, né, ela aplica muitíssimo bem, porque todos os meus profissionais, todos eles, antes de eu indicar, eles têm que aplicar em mim. Por isso que a maioria, eles são reduzidos a 5 pessoas, que está os 5 ali, entendeu? Eu não encaminho pessoas enganadoras, nem pessoas que me ofereçam comissão. Se oferecer comissão, tá fora. Não, eu não quero dinheiro. Exatamente, entendeu? Então, a Fátima foi muito bem formada, ela é psicóloga clínica, né? Tá lá, vem cá que ela quer te conhecer, Fátima, vem cá. Vem cá. A Fátima, que é minha discípula, ela fez o curso de Cabala Egípcia, porque ela está complementando para a Cinesiologia. E ela é discípula, assim como o Zé Carlos também, de Silene Taumaturgo, que é uma pessoa assim fantástica, de uma sabedoria, e que trouxe para o Brasil a técnica da Cinesiologia. E ela faz o quê, hein? Isso, ó, gente, ó. Só isso. Ela pega no braço, e o que faz esse músculo aqui? Muda o padrão mental. Tônus muscular, né? Forte ou fraco. Tônus forte, uma resposta. Tônus fraco, outra resposta. É assim que a gente sabe que o corpo está respondendo, através do tônus muscular. Músculo, não pulso, não precisa ser pulso, músculo. Nós trabalhamos alguns músculos. Então a gente coloca os bracinhos na posição confortável, não tem dor alguma, é agradável, é confortável. Através do toque no músculo a gente sabe a resposta. Se é um sim, se é um não, se causa um estresse ou se não causa nenhum estresse. E dependendo da resposta, você tem que o corpo pede uma correção para esse assunto. Dependendo da resposta, eu quero um cristal, eu quero tomar um floral, o corpo pede qual é a correção que ele precisa. Não dou curso. Não, eu realizo atendimentos, mas não dou curso. Indico a Silene Taumaturgo para você fazer o curso, caso queira. No futuro, Hélio e Zé Carlos vão dar curso, pode deixar. Estão nos meus planos. Como ainda vou demorar muito para morrer, vai dar tempo. Obrigado, Fátima. Tudo tem seu preço. Tudo tem sua razão de ser. E é aqui que o bicho pega. Eu não gosto muito dessa expressão, mas é isso aqui, olha. Nós temos ciclos na vida, e quando eu monto a Cabala, para o curso de Cabala que eu dei, eu ensinei todo mundo a ver bem estes ciclos aqui. E para ficar assim mais fácil, né? Eu pus as 4 estações do ano. Então eu tenho que primavera, verão e outono são positivos. A primavera, a sementinha brota, o verão amadurece, o outono é feita a colheita. O inverno é frio e é um período de movimentação kármica. Tudo que é de ruim na vida das pessoas acontece exatamente no inverno. E isso aqui, ele leva 9 ou 11 anos para concluir. Normalmente, o ciclo de 11 anos, ele fica 3 anos na primavera, 3 anos no verão, 3 anos no outono, 2 anos no inverno. Deu para entender isso? Entendeu, Luciano? Isso é importante, né? Tem que entender, tá certo, Norberto? Luciano é o caçulinha do meu curso, é meu discípulo caçula, né? Zé, vai lá. E isso aqui é terrível, né? É o karma de morte coletiva. Né? Nós não temos, vê, Naná?
O avião chega lá e volta. Claro, né? E nem eu e nem você, porque eu já vi do grupo inteiro, ninguém tem karma de morte violenta. Então, nós vamos passear no Nilo, né? Por exemplo, se tiver um no meio de 10, vamos dizer assim, que tenha esse karma, não vai influenciar os outros. Não, às vezes acontece, por exemplo, de ter um acidente com uma aeronave e morrer 4, 5 pessoas e 200 sobrevivem. Acontece. Mas aqueles 200 estavam envolvidos. Percebe como é que é? É o caso, por exemplo, do Joelma. É o caso do Titanic. É o caso... Exatamente. Lá foi um pouco diferente, mas é isso. E é o caso dos acidentes da TAM, daquele avião da Air France. Todos, do TAM, inclusive, eu tive acesso a várias datas de nascimento e montei a cabala de todos eles. E foi assim, impressionante, porque eu tive acesso a 16 datas. Todos eles tinham karma de morte violenta. Então eu entendi que é um resgate coletivo e um resgate de missão. Entendeu? Foi o caso de Santa Maria, professor, que o senhor falou alguma coisa? Então, o caso de Santa Maria também é foi um resgate coletivo. Entendeu? É um resgate coletivo dos mais violentos. Entendeu? Mas de tsunami também. Tudo isso as pessoas se reúnem para morrer. Entendeu? Teve a filha de um colega do Tribunal de Justiça, ele já era diretor, se aposentou depois, que ela não tinha nada para fazer no Joelma. E foi. Morreu. Entendeu? Isso realmente acontece mesmo, né? Então, é isso que tem que ver. Agora, esse karma é meio raro, viu? Nós não encontramos com ele assim diariamente, não. E eu pus aqui para vocês se conscientizarem e verem o que eu vou mostrar daqui para frente. É um ditado de um general chinês, Sun Zi. Ele viveu no século IX. Ele diz o seguinte: se você iniciar uma guerra sem conhecer a si mesmo, nem conhecendo o inimigo, você vai perder. Se iniciar uma guerra conhecendo a si mesmo, mas não conhecendo o inimigo, poderá vencer 50 e 100 tentativas. Mas se iniciar a guerra conhecendo a si mesmo e o inimigo, vencerá todas elas. O que o general falava? Conheça-te a ti mesmo. Né? Vai lá, Zé. E isso aqui é a cabala egípcia. O Egito é o berço da civilização mundial. Tudo derivou do Egito. Vocês podem perceber que até as casinhas chinesas e japonesas têm aquela forma, dizendo que é por causa da neve. Não. Tudo iniciou no Egito. Entendeu? E no Egito até as montanhas têm sentido piramidal, assim, é inacreditável. E volta um pouco lá. Quando a pessoa vem consultar comigo, né, muitos daqui vieram, né, eu jogo aqui uma sequência numérica que eu substituí pelo nome dos deuses egípcios. Porque não adianta falar de Osíris. Eu tenho que falar uma coisa lógica, científica. Quando eu jogo aqui dentro a sequência numérica, sai para mim tudo que é a pessoa. E não adianta falar que não é. Eu sou bom no que eu faço. Não sou? Sim. Eu sou. Agora, a minha clarividência, entendam bem, ela abriu totalmente com as minhas práticas budistas quando eu fiz o grande milagre na minha vida. E a prática da cabala. Por quê? Eu queria entender exatamente o que tinha aqui, porque aqui dentro eu coloco 4 números. Mas o que significa na profundidade os 4 números? Foi exatamente aí em que eu fui
consegui descobrir o que era. Porque veja bem, meu mestre, no Arcirich, nós vamos lá no Oásis, eu vou pedir para eles pararem lá, onde ele me dava as aulas, né? Que é bem próximo do local onde Moisés atravessou o Mar Vermelho, né? Ele me dava aula num espanhol misturado com árabe, misturado com inglês, e foi uma coisa que eu levei 10 anos no Brasil para juntar, para traduzir, para poder entender. Então, isso que eu falei no início, o que eu faço não tem segredo, e ainda tem aqui. Qualquer um de vocês pode fazer. Não é fácil. Tem que estudar muito, né, Cristiano? Tem que estudar muito. Fácil para quem sabe. Pode deixar aqui. Entendeu? Vai lá, Zé. No início eu falei para vocês que eu nunca mando ninguém ler os Salmos. Mas antes eu quero voltar e falar com vocês uma coisa, né? Esse pessoal que distribui a sopa, né? Isso é maravilhoso, né? Devem continuar. Deixa eu perguntar para vocês, eles estão eliminando o karma? Não estão. Não deu peixe, ensine a pescar. A mesma coisa, os salmos são lindos, mas entendam uma coisa: o que é bom para mim pode não ser para você. Deu para entender? A partir do momento que Mestre Jesus veio na Terra, ele veio fazer o quê? Mudar o que estava errado. Deu para entender? Porque ele próprio não concordava de que Deus matou os filhos dos egípcios e não os filhos dos hebreus. Ele não concordava de que Sansão tivesse uma força sobre-humana e matasse filisteus. Não é? Então, se Jesus veio mostrar o novo caminho, e onde é que Jesus mostrou o novo caminho? Onde que Jesus mostrou o caminho do meio do louvado Buda? Capítulos 5 e 6 do Evangelho de Mateus, que é essa coisa magnífica aqui e que está mudando a vida das pessoas que eu estou falando. No dia 1º, uma senhora marcou consulta e não foi, e eu liguei para ela. A filha dela pegou essa gripe aí, H1N1. A menina estava terrível. Eu disse: vá agora para o hospital, leve o Novo Testamento e leia o Sermão da Montanha com a menina, do lado da menina. Mas ela está dopada, ela está sedada. Tem importância, reze. No outro dia ela ligou dizendo: olha, hoje, professor, quando eu fui rezar, minha filha pediu para rezar. Ela quis ler. Por quê? Tudo que Buda tinha que falar, ele falou no caminho óctuplo. Tudo que Mestre Jesus tinha para falar, ele falou aqui, ó. Essa coisa fantástica. Agora me diga uma coisa: vocês sabem rezar? Você sabe rezar? Você, de camiseta branca. Rezar é diferente. O Cadação, sabe rezar? A meu modo, sim. Não é seu modo, é o modo de Deus. Tem que ter o modo certo. Por isso que às vezes as pessoas não conseguem nada, né? Quando o médico me desenganou, eu fui sozinho para o meu consultório antes que a minha secretária chegasse e agitasse tudo, né? Eu chamei Deus e disse: o que o senhor está fazendo comigo? Qual é que é a sua? Porque vocês têm que brigar com ele. Não é falar amém, amém, nada disso. O senhor me deu uma missão. Eu ainda não preparei, ninguém vai ficar no meu lugar. O senhor vai deixar que tudo isso aqui se perca? Qual é que é a sua? O senhor vai fazer alguma coisa por mim. Só que veja bem,
Eu estava extremamente emocionado. Não que eu tenha medo da morte, mas eu ainda quero viver uns 10 anos, né? Tem tanta coisa para fazer. E fiz uma prece, esta prece. Quando eu levantei a cabeça, tinha um cheiro de rosas no meu escritório. E Nossa Senhora Aparecida se materializado em cima da minha mesa de trabalho. Aí eu compreendi qual era o caminho. 15 dias depois eu voltei para o hospital. Eles me sedaram, fizeram o exame, acabou o problema. O coágulo tinha desaparecido. Meu coração voltou a bater 3 dias depois. E ele há 20 anos não batia. Então deu para vocês entenderem? Quer dizer que não batia, só apanhava? Só apanhava. Meu velho coração. Vocês querem aprender a rezar? Sim. Vocês querem aprender a rezar? Como eu ou como um budista reza mesmo a oração de Mestre Jesus? Você quer, César? Quer? César também é meu discípulo. Hein? Então vamos lá. Então nós vamos aprender a rezar. E vocês vão fazer isso diariamente. E quando terminar, não peçam nada para Jesus. Pedir casamento. Ele não sabe o que é. Ele nunca casou. Essa história de Maria Madalena é mentira. Isso não é verdade. Entendeu? Emprego. Ele não sabe o que é. Ele nunca trabalhou. Mas quando vocês falarem cura a minha vida, agora eu entendi. A Lia está pedindo para curar a vida dela. Vamos curar a vida da Lia e do Júnior, né? Deu para entender como é que funciona? Então vamos rezar? Vocês querem? Mas querem mesmo. Então vocês vão relaxar, tranquilos, muito tranquilos, entendeu? E nós vamos imaginar Mestre Jesus. Ele está numa pequena elevação. O vento morno do deserto da Judéia bate nas vestes dele, que são brancas e translúcidas. E vocês vão imaginar o mestre vindo. Ele abre os braços para abraçar o mundo todo. E quando ele estiver aqui bem perto de nós, vamos rezar assim e procurar entender o que ele quis dizer com essas lindas palavras, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E agora vocês pedem para que o Mestre cure a nossa vida. Peçam fortemente, com certeza Ele irá curar. Amém. Amém, Okada-san. Tem aqui, eu gostaria que vocês entendessem que bem-aventurados, essa é a minha visão que eu coloquei no livro que nós vamos lançar no mês de outubro.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem. Sabe o que ele quis dizer com isso? Preconceito. O karma da ignorância de determinadas pessoas é tanto que se dizem religiosos, que se esquecem disso. Está aqui. Não foi palavra minha. Foi ele que falou. Foi Jesus que falou. E isso aqui eu vou rezar junto com o meu pessoal lá no Monte Sinai, do lado da sepultura de Araão, que é irmão de Moisés. Eu quero que todos que estejam comigo lá, né, Cris, sintam a energia que vai brotar e que nós traremos do Egito. Vai lá, Zé. E por último, eu quero convidar vocês para o dia 6 de julho de 2013, às 15 horas, Rua Cardeal, Arco Verde, 928, sala 303, no terceiro andar. E aqui eu estarei tendo a primeira reunião da minha associação budista, que é onde eu darei todas as fórmulas para vocês se livrarem de todos esses karmas. Gente, eu consegui. E eu, para o orfanato, eu dei o nome Os Meninos de Deus, porque nós todos somos os meninos de Deus, né? Eu gosto de falar assim com ele, ó, eu sou seu menino, né? Me carrega um pouco, né? E ele carrega. É essa fé que vocês têm que ter. Acreditar. Isso que eu farei com vocês. E eu pus o nome dele, Bodhisattva Dhyami. Bodhisattva, Bodhi. Aqui, né? Bodhi. Bodhi é a árvore onde o príncipe Siddhartha se transformou no louvado Buda. Vatsa é aquele que consegue o Bodhi, é aquele que consegue a iluminação. Tá? Dhyami é o caminho do que consegue a iluminação. Isso aqui é Pali. Da linhagem Nyingma, que é a linhagem de um monge budista do século I, e que realmente ele reescreveu as sutras, as sagradas sutras, que é usado por muitos segmentos budistas, inclusive pelo shintoísmo japonês. Tá bom?